Capítulo 2. Da partida para a conquista da Itália, Hannibal teve que enfrentar um adversário infinitamente mais temível do que Públio Cornélio Escipião e contra o qual ele estava desarmado, Milce, sua esposa, que lhe tinha dado um filho no início do inverno. Deixara-o executar todos os preparativos sem dizer uma palavra. Este mutismo não era de bom augúrio. Não se tratava de submissão resignada, própria das mulheres da aristocracia cartaginesa, enclausuradas no interior de suas ricas mansões e mantidas cuidadosamente afastadas dos negócios públicos, mas de uma fria cólera que esperava a ocasião propícia para se manifestar e abater-se sobre o culpado. Com efeito, o filho de Hamilcar já tinha percebido que estava em falta em relação à companheira, seu crime. Lançar-se em uma aventura que duraria meses, até mesmo anos, sem ter procurado associá-la ao empreendimento, propondo-lhe que o acompanhasse, tanto mais que ela demonstrara ter condições de enfrentar todos os perigos. Em várias ocasiões, Milce havia esperado que o pai de seu filho lhe ordenasse tomar as devidas providências, procedendo à seleção de serviçais eficientemente robustas, quer pudesse suportar a vida de acampamento e as marchas forçadas, bastaria uma palavra, uma só, para suscitar nelas delícias da alegria, mas o marido nunca chegou a pronunciar essa palavra. Tampouco teve a temeridade de confessar-lhe, com um semblante contrito, que talvez não houvesse lugar para ela nessa expedição. Na aparência, o jovem general procurava ganhar tempo e adiar o mais possível o momento fatídico de dar à mulher tal notícia. Os esposos calavam sobre a questão que não deveria ser abordada. Além disso, tal ambiguidade não estava sendo de modo algum prejudicial a seus enlevos amorosos. Desde que saíra do período de resguardo, Emil se desdobrava-se para prodigalizar ao marido novos e requintados prazeres, com a secreta esperança de conservá-lo. Por sua vez, Hannibal mostrava-se um amante solícito e insaciável, evitando que alguma suspeita se infiltrasse no coração da mulher. Ao voltar de Gades, no momento em que as primeiras colunas do seu exército já haviam abandonado as casernas, o filho de Hamilcar foi forçado a abordar, finalmente, o assunto tão temido. Em segredo, ele confiara aos oficiais que deixaria a cidade, ao alvorecer, pela porta do norte. Já era tarde quando entrou no quarto onde Milce o esperava. Vestida com uma longa túnica feita de tecido transparente, que mal dissimulava suas formas esculturais, seus longos cabelos pretos entrelaçados serviam de moldura ao rosto, que apresentava traços de uma notável delicadeza. Diferentemente das mulheres de seu séquito, ela não estava maquiada, porque sua pele leitosa constituía um dos seus maiores encantos. Tinha consciência de sua beleza, sabia tirar partido dela. Loucamente apaixonado pela esposa, Hannibal não tinha ciúme dos prolongados olhares de cobiça que ela suscitava entre os oficiais e os príncipes íberos convidados para sua mesa. Pelo contrário, sentia-se lisonjeado por agradar a uma criatura tão resplandecente. Além de não a ter deformado, sua recente maternidade contribuíra para que desabrochasse, tornar-se ainda mais feminina e segura de si, sem nada ter perdido de sua juventude. O filho, de alguns meses, dormia ao alcance de sua vista, assistido noite e dia por uma verdadeira revoada de escravos, gregos e íberos. Em virtude de uma ponta de superstição, ela ainda não lhe tinha dado um nome, a fim de afastar do seu berço gênios malfeitores. Escondido atrás de uma tapeçaria, Hannibal passou um longo momento contemplando a esposa, que andava de um lado para o outro no quarto, fervendo de impaciência. Finalmente tossiu de leve para assinalar sua presença e, aproximando-se da jovem mulher, perguntou em tom brincalhão: "Passou bem o dia?" "O mais agradavelmente possível." "Que magnífico espetáculo essas colunas de soldados que marcham de forma compassada, além dessas pesadas charretes puxadas por bois ou cavalos." "Prestei atenção a todos os detalhes, com medo de que você
passasse à frente de seus homens, e eu não pudesse dizer-lhe adeus como sou a uma esposa amante. Sua ironia me transpassa o coração. Será que posso falar do meu pai, Hannibal? Você está se tornando um singular guerreiro. Não tem rival na forma de falar a seus homens e dirigir-lhes belos discursos sobre a glória e a grandeza de Cartago. É capaz de desenterrar tesouros de engenhosidade para negociar com os romanos, utilizar a linguagem que lhes agrada e, ao mesmo tempo, fazer o contrário do que afirma. Mas falar com sua mulher em relação ao destino que lhe reserva é algo que está acima de suas forças. Isso é falso. Você é que não sabe mentir. E Milce, garanto-lhe que esta noite eu ainda não tinha decidido se você deveria acompanhar-me. Se tal decisão dependesse só de mim, você e nosso filho fariam parte dessa expedição. Está querendo dizer que o Senado de Cartago se opõe a tal decisão? Será que você enviou algum emissário à cidade de Elissa para tratar desse assunto? Ou acredita que o Conselho dos 104 recusaria tal favor a você? As coisas não são assim tão simples. Afinal de contas, eu preciso de você. Então irei com você. Ainda não me deixou indicar o local onde sua presença será mais útil para mim. Não é no meio dos meus homens, mas em Cartago. Por quê? Há quase 10 anos que estou longe de minha pátria, separado de meus partidários, que têm assento no Conselho dos 104. Até agora, em caso de necessidade, eu podia ordenar a um de meus irmãos que dirigisse a nossa cidade a fim de defender a minha causa. Hoje a situação é completamente diferente. Um deles, Asdrubal, ficará aqui para manter a calma nessa província. O outro, Magon, deverá acompanhar-me. A operação que está sendo empreendida é decisiva e meus inimigos ao Senado estão impacientes, à espreita de meus primeiros delícias e de uma eventual derrota. É claro, posso contar com Iterbal, o chefe do partido Bárcida, ainda que eu não tenha nenhuma ilusão sobre o ser humano, sei que ele é dedicado a mim. Seja por convicção, seja por gosto pela intriga, mas poderá traiçoar-me. Tenho necessidade de alguém que seja totalmente fiel à nossa família, por fazer parte dela, e porque nossa perda significaria a sua perda. Ora, nessas condições, só conheço uma pessoa, você. Escute-me-se. Você nunca deixou de me prodigalizar conselhos bastante sensatos. É hábil e suficientemente astuciosa para frustrar as artimanhas de nossos adversários. Além disso, saberá fazer-se respeitar por nossos partidários. Estes saberão que fala em meu nome e você terá sempre a última palavra. Mas a atitude deles não será a mesma se eu lhes enviar um de meus conselheiros. Só está esquecendo que não sou cartaginesa. Pelo contrário, o fato de ser estrangeira constitui um trunfo precioso. Uma púnica teria os detalhes da raça, às vezes é cupida, outras vezes calculista e ávara, disposta a praticar todo tipo de covardias para conservar sua fortuna. Quanto a você, mesmo que sua avó pertença à nossa raça, faz parte de um povo que conhece o preço da independência porque acabou por perdê-la. E daí que vem seu orgulho. É daí que vem seu orgulho. Assim estou persuadido de que você saberá fazer as melhores escolhas. Sei quanto é custoso para você essa separação e por meu carte, juro que tal situação também é difícil para mim. Embora eu deva evitar que meus sentimentos transpareçam diante de meus homens, afinal de contas eles também devem abandonar suas famílias. No entanto, a missão que lhe confio manifesta claramente o meu amor por você. Daqui em diante, nas tuas mãos, e somente nas suas mãos, está entregue a preservação em Cartago dos interesses da família Barca. Milce levou maquinalmente a mão ao colar de ônix. Em seguida, com um semblante subitamente mais grave, comentou: ao casar-me com você, escolhi ligar meu destino ao destino de sua linhagem. Não renegarei tal compromisso solene contraído diante do altar de Baal-Amon. Você soube rememorar meus deveres e agradeço-lhe por isso. Em breve, ao terminar meus preparativos, embarcarei em uma quinquirreme para a mansão de Megara, da qual já me falou tanto. Estou segura de que nosso filho ficará embevecido em explorar todos os recônditos dos seus jardins e reencontrar os locais onde o pai dele, quando criança, praticava as maiores excentricidades. Quanto a mim, hei de observar o que irá se passar à minha volta e por emissários farei
com que você esteja ao corrente do que está se tramando na cidade de Elissa. Só exijo uma só coisa de você. E qual é? Que minha honra nunca seja aviltada por boatos. Pode ter certeza de minha fidelidade. Nenhuma mulher irá substituí-la na minha cama. Não é bem isso que lhe peço. Um guerreiro tem necessidade de certas distrações e você não está acima dos outros homens para evitar a tentação dos prazeres da carne. A política talvez venha exigir que satisfaça os ardores da filha deste ou daquele chefe gaulês a fim de que ele aceite reabastecer seu exército. Mas, Milce, como é que você pode pensar uma coisa dessas? Não vejo mal algum nisso. Sei que casou comigo por amor, enquanto seu cunhado, Asdrubal, se tinha casado para conseguir as boas graças de seu sogro, cuja autoridade se estendeu sobre todos os povos do sul Ébro. Fica sabendo que não darei nenhuma importância se me disserem que você teve uma ligação passageira com uma filha de chefe ou com uma cativa. Mas exijo que nenhuma delas ocupe o seu lado, o seu lugar que é meu. Se isso acontecer, meu rancor há de persegui-lo por toda a parte, onde se encontrar, e, então, saberá que é capaz, do que é capaz uma mulher. Hannibal pegou Emilce nos braços e levou-a para a cama, provando-lhe que ela não corria o risco de sofrer tal afronta. Até ao alvorecer, acariciou incansavelmente o corpo da esposa, explorando os recônditos de sua anatomia, enfiando a cabeça entre os seios e na curvatura de suas ancas, subindo para cima dela, levando-a a gritar desejo e prazer por várias vezes. Quando sentia que a mulher estava perdendo energia e prestes a desfalecer, ele reacendia seu desejo por meio de fogosos beijos e orientava-lhe a mão para o seu sexo, que se mostrava insaciável de carícias. Finalmente, Milce pediu misericórdia e, com a cabeça aninhada no ombro do marido, adormeceu profundamente. Quando despertou, o espaço a seu lado já esfriara havia muito tempo. Encontrou aí um escaravelho, esculpido em marfim de lei, representado a efígie de Hannibal. O artista conseguira reproduzir com perfeição a fineza de seus traços e a graça de seus cabelos encaracolados, assim como o contorno sensual de seus lábios. Durante 2 dias, Milce permaneceu no quarto, recusando alimentação e companhia. Quando voltou a aparecer em público, deu ordem aos serviçais para juntarem todos os seus pertences e mandou transportá-los para um navio que estava ancorado ao porto. 2 semanas depois, ela estava instalada em Mégara e parecia ter passado aí toda a sua existência. De tal modo conhecia os recantos da casa. A sua chegada, Iterbal e os principais dirigentes do partido Bársida vieram apresentar-lhe suas homenagens e inteirar-se de seus desejos. Ela reservou-lhes um acolhimento caloroso e não deixou de dirigir uma palavra afável a cada um deles, ao mesmo tempo que fazia sentir claramente que somente ela poderia falar em nome do esposo. No trajeto de volta a Cartago, Iterba comentou aos companheiros: muitas vezes me queixei da ausência de Amílcar e de Asdrubal. Além disso, lamento não ter conseguido ver Hannibal desde que deixou nossa cidade. Não estou seguro de que haveremos de nos regozijar sempre com a presença de Milce. Embora o sangue da família Barca não corra em suas veias, ela tem todas as qualidades, assim como todos os defeitos dessa linhagem. Com ela, devemos estar preparados para tudo, o melhor e o pior. O exército de Hannibal tinha deixado Nova Cartago, a capital da Ibéria, região conquistada pela família Barca, na mais perfeita ordem, depois de ter percorrido alguns estádios. Um estádio a 200 metros. A coluna dividira-se em 3 grupos e tomara a direção do Ebro, qual foi atingido ao fim de 10 dias de marcha. Durante o trajeto, cada contingente levantava à sua passagem uma verdadeira nuvem de poeira que divertia os habitantes das redondezas sobre seu avanço. Os mais timoratos mandavam a família e o gado refugiarem-se imediatamente nas florestas ou montanhas, com medo dos saques e da violência da soldadesca. Mas bem depressa espalhou-se a notícia de que, curiosamente, os brutamontes se abstinham de qualquer tipo de rapina. Sob a vigilância meticulosa dos oficiais e contabilistas, eles pagavam escrupulosamente os víveres requisitados. Conhecidos outrora por sua indisciplina e paixão desenfreada pelos saques, os numidas eram os que mais se apressavam a pagar, sem reclamações, pelo seu quinhão.
Apenas uma infração às ordens dadas teve de ser deplorada: o estupro de uma montanhesa por um jovem aristocrata cartaginês, completamente embriagado, que de imediato foi crucificado diante de seus soldados, sem que Hannibal tivesse deixado comover pelas súplicas de seus companheiros. O general público tinha decidido dar um exemplo a fim de impedir que os ânimos exaltados da expedição viessem a infringir as instruções repetidas, daí em diante, cotidianamente, pelos arautos. A travessia do Ebro fez-se sem grande dificuldade. Os batedores íberos haviam identificado 3 vals por onde passaram, como se estivessem pisando em terreno seco, os soldados, os cavaleiros e os elefantes cobertos por uma pesada carapaça. A partir desse momento, deixando para trás as ruínas de Sagunto, as 3 colunas penetraram em território hostil. As diferentes tribos e populações locais hesitavam em relação à conduta a ser seguida. As que tinham recebido a visita dos gregos massaliotas sonhavam em pegar em armas e atacar os destacamentos isolados da retaguarda. Quanto às outras, aterrorizadas pela lembrança das terríveis desgraças sofridas pelos saguntinos, tinham apenas uma preocupação: submeter-se e oferecer suntuosos presentes ao jovem general a fim de atrair seus favores. Elas agiram acertadamente, pois os bandos rebeldes que caíram sobre os soldados cartagineses retardatários foram alcançados e massacrados sem compaixão pela cavalaria numida. Além disso, suas aldeias foram incendiadas e seus habitantes enviados para o mercado de escravos em Nova Cartago, onde seu grande número provocou, para desespero dos mercadores, uma queda da cotação da mão de obra escrava. Essas modestas escaramuças suscitaram tristeza entre os jovens oficiais do Estado-Maior, convencidos de que não esbarrariam em nenhuma resistência importante antes de chegarem à Itália. Em conseguirem dissimular sua decepção, alguns reclamavam da exagerada prudência de seu chefe e manifestavam a sua revolta contra esse simulacro de campanha que de modo algum os beneficiava. Tendo chegado aos seus ouvidos esses abertos comentários, Hannibal convocou os descontentes e, sem preâmbulos inúteis, dirigiu-lhes a palavra em tom bastante duro. Eis que nossos jovens lamentam a falta de luta contra nossos inimigos e me criticam por impedi-los de derramarem o sangue de que estão sedentos, como se tratasse de néctar dos deuses. Estamos apenas no início de um longo périplo, e eles gostariam que cada estádio fosse transposto mediante batalhas impiedosas e confrontos dignos dos combates travados outrora por Alexandre o Pirro. Se as coisas dependessem apenas de mim, eu mandaria que esses desmiolados voltassem a Nova Cartago, ou até mesmo Cartago, porque não são mais perigosos para a fortuna de nossas tropas que uma revoada de espiões contratados por Roma. Mas não tomarei tal decisão porque eles têm como desculpa sua juventude. Além disso, sua estúpida impetuosidade lembra-me os extravios de um jovem, alguns anos atrás, furioso por ser obrigado a consagrar seus dias e noites à construção de uma cidade, quando seu sonho era cortar a cabeça e os braços de seus inimigos. Vocês já compreenderam que esse jovenzinho estúpido era eu. Portanto, a semelhança do que Asdrubal, meu cunhado, demonstrou a meu respeito, serei paciente e indulgente em relação a vocês. Mas fiquem sabendo disto: um bom chefe militar é sempre parcimonioso em relação à vida de seus homens. E certas histórias não se conseguem necessariamente no campo de batalha. As poucas operações que têm ocorrido não são satisfatórias para vocês, no que me diz respeito. Elas me deixam bastante inquieto, pois significam que tão logo transpusermos os Pirineus, sem possibilidade de volta, essas tribos hão de tentar desforrar-se e atacar nossas cidades e guarnições, cuja segurança deveria ser garantida por mim. Assim, desde agora, sinto-me na obrigação de confiar a Anon, a Taciturno, o comando de 10.000 soldados, além de algumas centenas de cavaleiros, a fim de pacificar completamente essas regiões. São outros tantos soldados que mais tarde nos hão de fazer uma falta cruel. Desse modo, Anon, disse Hannibal, mostrando aos colegas o jovem oficial, espero que você saiba agir com presteza, para se juntar a nós tão logo a ordem seja restabelecida.
filho de Amílcar. Agradecendo-lhe desde já a confiança em mim depositada, tentarei fazer o melhor possível. No entanto, que me seja permitido comunicar-lhe uma das minhas preocupações. Além das tropas já mencionadas, tenho sob minhas ordens cerca de 3.000 mercenários carpetanos, que fazem parte de uma tribo recentemente submetida, os quais até agora não deram nenhuma mostra de hostilidade contra nós. São leais e daria minha cabeça por eles, mas não estão preparados para nos acompanhar em operações distantes de seus lares, tampouco para nos seguir até a Itália. Se forem obrigados a marchar conosco, as deserções hão de multiplicar-se, prejudicando o moral dos outros soldados. É preferível separarmos-nos deles. Diga-lhes que, excepcionalmente, concedo-lhes autorização para voltar para casa, com a condição de que garantam a proteção dos territórios sob nosso controle ao sul do Ebro. Além disso, poderão passar o inverno em companhia da família. Eis uma opção criteriosa. Eles lhes serão reconhecidos e saberão provar sua lealdade. A travessia dos Pirineus em pleno verão desenrolou-se sem problemas, tendo procurado propositadamente evitar as cidades do litoral, aliadas de Massália. Hannibal encaminhou suas tropas por alguns desfiladeiros de baixa altitude, desceu em suave declive para outra vertente da montanha. Essas regiões eram quase despovoadas, mas suficientemente verdejantes para oferecer aos elefantes e cavalos o pasto que tinham necessidade. Ainda assim, a marcha só foi retomada alguns dias mais tarde, depois da chegada dos elementos da retaguarda. Ao alcançarem a planície do litoral, os cartagineses instalaram um acampamento perto de Iliberes. Por precaução, Hannibal mandou cavar um fosso bem largo e edificar uma paliçada de madeira, mas a maior parte de seus homens acamparam fora desse recinto. Todos os dias algumas patrulhas percorriam os campos em volta. Sua missão consistia em esperar e escoltar os delegados dos soberanos dos pequenos reinos gauleses, que faziam parte da confederação dos volscos arecômicos. Sua implantação nessa região acontecera havia algumas dezenas de anos apenas, e até então tinham se mantido cuidadosamente afastados de qualquer conflito, rechaçando tanto as proposições dos púnicos quanto a dos romanos e gregos. Ao ser anunciada a invasão do seu território pelas tropas cartaginesas, os aldeões das redondezas tinham entrado em pânico, e tal medo duplicou quando, pela primeira vez, viram os elefantes abrindo caminho para o exército. Esses seres rudes estavam habituados a viver no meio dos animais selvagens no inverno. No inverno, ursos e lobos rondavam as aglomerações e chegavam a atacar os viajantes isolados. Esses animais eram temidos, mas não tinham nada de extraordinariamente assustador. Não era esse o caso em relação aos elefantes. Ao observá-los, os gauleses acreditavam estar contemplando os monstros horríveis mencionados em suas mais antigas lendas. Pela maneira como os paquidermes se deslocavam, esmagando a grama e os robustos arbustos à sua passagem, era fácil imaginar as terríveis devastações que exerceriam se lhes fosse dada a ordem para atacar. Precedidos pelos fugitivos, os soberanos dos pequenos reinos volscos tinham se reunido precipitadamente na cidade fortificada de Rossino, atual Castel-Roussillon, a fim de entabularem intermináveis negociações entrecortadas por banquetes e bebedeiras. Os emissários enviados por Hannibal mofavam de enfado e já davam sinais de descrença em relação à obtenção de uma audiência com esses homens toscos, grandes amantes da carne e da bebida. De fato, era uma artimanha dos volscos. Eles sabiam que o general púnico não podia demorar-se nessas paragens se desejasse transpor os Alpes antes do início do inverno. Portanto, procuraram negociar um bom preço a outorgado direito de passagem. Pressionado pelo tempo, Hannibal seria obrigado a dobrar-se às suas exigências, a menos que decidisse travar combate e desse modo deixasse imobilizado durante numerosas semanas seu corpo expedicionário. O ardil acabou dando certo. Apesar da grande cólera de Hannibal, os chefes volscos obtiveram uma considerável indenização e a promessa de que as tropas cartaginesas passariam longe de suas cidades.
Única concessão, comprometiam-se a fornecer guias que conheciam os trajetos mais rápidos para alcançar o Ródamo, evitando sua foz pantanosa. Sob um sol abrasador, soldados atravessaram uma passagem rochosa permeada aqui e ali por colunas e gargantas, de onde despencavam torrentes de água límpida e refrescante. Certa noite, Hannibal acampou às margens de um córrego dominado por uma colina arborizada com espécies multisseculares. Do alto da vertente, ele podia avistar a faixa de terra que o separava do Ródamo, cujas águas majestosas deslizavam com uma sábia lentidão. Hannibal saboreou ainda mais essa parada quando recebeu a visita dos enviados das tribos da Gália Cisalpina, portadores de excelentes notícias. Irritados com a fundação de novas colônias em Placentia, que é a atual Plassans, e Cremona, os boêmios revoltaram-se e obrigaram os camponeses romanos a procurar refúgio por trás das muralhas fortificadas de Mutina, que chama atual Modena. O representante de Roma nessa região, Gaio Lutácio, havia sido feito prisioneiro pelos rebeldes, e essa notícia fez sorrir o filho de Amílcar. Esse Lutácio era o cônsul que, 30 anos antes, obrigara Cartago a assinar um humilhante tratado, pelo qual os cartagineses perderam a Sicília. Enviado em seu socorro, o pretor Lúcio Mâncio Vulso acabou caindo em uma emboscada. Por ter deixado numerosos legionários mortos no campo de batalha, refugiou-se em Mutina. Cedendo ao pânico, preocupado em castigar severamente os insurretos, o Senado confiou ao pretor Caio Atílio Romano uma das suas 2 legiões, que antes haviam sido atribuídas a Públio Cornélio Cipião. Assim, despossado de suas tropas, o cônsul foi obrigado a recrutar, às pressas e com muita dificuldade, uma nova legião, composta por jovens inexperientes, incapazes de travar um combate. Finalmente, em vez de seguir por via terrestre, ele teve de enviar seus homens por mar, em 60 navios até Massália. Nos arrebaldes dessa cidade, mandou construir um acampamento rodeado por trincheiras fortificadas. A escolha desse local mostrava claramente as intenções do cônsul romano. Ele pressupunha que, para chegar à Itália, Hannibal utilizaria a estrada do litoral, não obstante a presença dos entrepostos comerciais sobre a dominação de Massália, ou seja, Olbia, que é a atual Hieres, Antípolis, que é a atual Antibes, e Nicaia, que é a atual Nice. Esse seria o trajeto mais fácil, com abundantes nascentes de água potável. Mas o filho de Amílcar não pretendia cair em uma armadilha tão grosseira, cedendo ao atrativo da facilidade. Fazia várias semanas que ele amadurecia mentalmente outro projeto, utilizar a via Heracleana, uma via escarpada e sinuosa que atravessava os Alpes, por meio de uma sucessão de estreitos vales e altos desfiladeiros. A lenda rezava que outrora Hércules teria aberto essa passagem com seus braços poderosos. Para Hannibal, esse trajeto constituía mais do que um símbolo, já que Heracles, entre os fenícios, Melcarte, era a divindade tutelar de sua família. Os romanos eram realmente uns incapazes. Nunca acreditariam que o adversário tivesse a ousadia de seguir esse itinerário. Reputado como intransponível, assim as legiões romanas permaneciam acampadas ao longo do litoral, esperando a chegada das tropas cartaginesas. Nesse momento, o exército púnico encontrava-se perto das margens do Ródano, controladas de ambos os lados pelos povos volscos, que não tinham chegado a acordo com relação à conduta a ser seguida. Com efeito, seus chefes estavam divididos em 2 campos, um favorável a Hannibal e outro aos romanos. O segundo partido chegou a enviar emissários a Públio Cornélio Cipião para diverti-lo da iminência da travessia do rio pelos cartagineses. O cônsul contentou-se em ordenar a 300 cavaleiros romanos assistidos por auxiliares gauleses que patrulhassem as margens do rio, ao mesmo tempo que os impedia de travarem combate com o inimigo. Deviam somente observá-los e vigiar sua movimentação. De fato, o cônsul estava persuadido de que seus adversários acabariam por infletir seu caminho em direção ao sul. Durante esse tempo, Hannibal
com uma energia sem igual, não parou. Sob seu comando, milhares de soldados haveriam trocado as lanças e gládios pelo machado e abatido algumas centenas de árvores das florestas existentes nas redondezas para constituírem jangadas e barcos. Durante o dia, ininterruptamente, era possível ouvir o ruído surdo das árvores ao caírem no chão. Derrubadas, eram em seguida despojadas das ramagens e folhagens, os troncos, arrastados até a beira do rio, assim eram amarrados em grupos de 10 com sólidas cordas ou escavados com tochas. Em uma semana foi constituída uma verdadeira flotilha de jangadas e frágeis esquifes. Na outra margem do rio, os volscos, partidários dos romanos, observavam esses preparativos ao mesmo tempo em que soltavam gritos hostis e multiplicavam os gestos ameaçadores. Dia e noite juntavam-se a eles novos contingentes de cavaleiros e soldados, decididos a lutar contra o inimigo. Hannibal deu-se conta de que, se não esmagasse pela astúcia, os volscos poderiam infligir às suas tropas pesadas perdas no momento da travessia do rio. Em silêncio, confiou a um de seus oficiais, Anon, filho do sufete Bomilcar, a missão de subir pela margem do rio até uma distância de 200 estádios, cerca de 40 quilômetros. Segundo os guias gauleses, encontrava-se nesse lugar uma ilha situada ao meio caminho entre as duas margens, o que permitiria a travessia sem riscos de milhares de mercenários íberos, habituados às longas marchas forçadas, muitas vezes sem o repouso noturno. Em seguida, bastaria que essas tropas descessem pela outra margem com fogueiras, prevenissem o filho de Amílcar da sua chegada, a fim de que os volscos hostis ficassem encurralados e fossem massacrados sem compaixão. Os guias gauleses não haviam mentido. Amon encontrou a famosa passagem e suas tropas transpuseram o rio sob jangadas fabricadas a toda pressa. Alguns mercenários preferiram encher alguns odres de pele com suas roupas e, colocando por cima deles seus compridos escudos, atravessaram a corrente a nado, sob o jubiloso aplauso dos companheiros. 4 dias depois de terem iniciado essa operação, Hanno e seus soldados estavam à altura do acampamento cartaginês, na outra margem do rio, bem escondidos na floresta. Os sinais combinados foram trocados, e ao alvorecer, Hannibal deu ordem para que seu exército se pusesse em movimento. A montante havia sido colocada uma fila de jangadas para quebrar o ímpeto da correnteza. Os soldados amontoaram-se nas barcas, enquanto os cavaleiros se lançavam na correnteza com as cavalgaduras, que faziam esforços desesperados para manter a cabeça fora d'água e atingir a outra margem. Reunidos em uma vasta esplanada à beira do rio, prontos para rechaçar seus assaltantes, os aliados dos romanos acompanhavam o desenrolar dessas operações com maior displicência. Já haviam até mesmo entoado seus sonoros e graves cânticos de guerra, brandindo os gládios e escudos acima da cabeça, entrouxando-os para encobrirem esses ruídos os gritos dos soldados cartagineses. As sentinelas tinham abandonado seus postos, de modo que ninguém pôde dar o alerta quando as tropas de Hannon saíram da floresta. Assim pegaram os gauleses desprevenidos pela retaguarda, obrigando-os a recuar até as margens do Ródano, onde os primeiros soldados de Hannibal já haviam desembarcado. Cercados por todos os lados, os guerreiros lutaram como leões, manejando com habilidade suas longas espadas. Com o torso nu e transpirando intensamente, lançaram-se sobre os adversários, soltando gritos terrificantes. Suas colunas já começaram a ficar desguarnecidas quando os fundibulários baleáricos entraram em ação. As balas de argila projetadas no ar fizeram estourar o crânio dos combatentes desprovidos de capacete. Rapidamente a dianteira foi ocupada pelos arqueiros cartagineses, que crivaram o inimigo com uma saraivada de flechas. Os sobreviventes jogaram as armas no chão e de joelhos imploraram em vão a clemência do vencedor. Tendo sido reunidos, foram esquartejados pelos cavaleiros númidas. Em breve, só se ouvia a surda queixa dos agonizantes que, estendidos no chão, se esvaíam em sangue. O fragor do combate tivera, todavia, uma consequência inesperada.
Na outra margem do rio, inquietos com os gritos dos soldados e com o choque das espadas contra os escudos, os elefantes que até então se mantinham alinhados escaparam ao controle dos cornacas e dispersaram-se pelas redondezas. Foi preciso ir à sua procura e esperar que os animais, os quais foi distribuída uma dupla ração de forragem, voltassem a se acalmar. Entre mentes, as jangadas foram reforçadas e cobertas com musgo, a fim de transportarem os paquidermes em grupos de 3, 2 machos precedidos por uma fêmea. Foi mantido o sistema dos grandes embarcadouros de 15 metros, prolongados por 2 gigantescas pontes formadas por barcos de ambos os lados do rio, amarrados à terra firme por sólidas cordas. Entre esses 2 pontos de apoio, com 60 metros, foram colocadas 2 jangadas fortemente amarradas uma à outra. Rebocadas por barcos a remo, foram desatadas da primeira ponte improvisada e empurradas para outra margem. Tratava-se do momento mais delicado da operação, porque os animais, desorientados pela situação inusitada, deslocavam-se em todos os sentidos, correndo o risco de fazer naufragar a embarcação. Em 3 ou 4 ocasiões foi possível ver alguns paquidermes se lançarem à água e nadarem, com a tromba erguida acima da correnteza. Quando alcançavam finalmente a margem, eles soltavam longos barridos e apressavam-se a juntar-se aos companheiros, encostando-se a eles amedrontados. Só depois de recuperarem a calma é que receberam forragem fornecida pelos cornacas, que ao mesmo tempo os acariciavam, murmurando-lhes palavras calorosas e reconfortantes. A manobra foi repetida dezenas de vezes, a fim de que os 80 elefantes pudessem passar para outra margem. Ao cair da noite, todo o exército cartaginês atravessara o Ródano, deplorando-se somente a perda de algumas dezenas de homens que, desconhecendo o perigo, tinham se recusado a embarcar nas zangadas ou barcas. Alguns chegaram a apostar uma parcela de seu soldo, afirmando que conseguiriam nadar até a outra margem, contando apenas com a força de seus braços. Todos pereceram arrastados pelo turbilhão de água ou afogados, vítimas do esgotamento pelo esforço despendido. A travessia do Ródano por essa formidável multidão de homens e animais fora observado por cavaleiros romanos enviados como batedores. Tomados de admiração e terror, os oficiais preferiram fugir quando várias patrulhas númidas se lançaram em sua perseguição. Na verdade, sua fuga não era motivada somente pelo medo. Evitavam a qualquer preço serem capturados ou mortos, pois tinham de voltar o mais rápido possível ao acampamento de Públio Cornélio para avisá-lo a respeito da façanha realizada por Hannibal e aconselhá-lo a dirigir-se para a Itália por mar. Alguns jovens cavaleiros romanos oriundos da aristocracia não encaravam a situação dessa maneira e, desobedecendo às ordens dos oficiais, enfrentaram corajosamente os númidas. 200 deles acabaram agonizando estendidos no chão, juntando-se aos outros 140 legionários mortos durante essa operação. Os sobreviventes, cobertos de ferimentos, conseguiram chegar ao acampamento da legião comandada por Cipião, que rapidamente tomou as medidas que se impunham. Esses acontecimentos, sem precedentes, comprovavam que Hannibal se sentia suficientemente forte para desdenhar a estrada do litoral e empreender a passagem pela via heracleana. Não se tratava de uma simples suposição. Infiltrado no acampamento cartaginês, do qual escapulia beneficiando-se da escuridão noturna, o espião havia sido testemunha do discurso pronunciado pelo general Púnico a seus homens, pouco antes de retornarem à marcha em direção ao norte. Preocupado em tranquilizar seus soldados quanto ao acolhimento que lhes seria reservado ao outro lado dos Alpes, ele apresentou-lhes Magilus, embaixador das tribos da Gália Cisalpina, enviado por seus irmãos boiênios, cuja revolta ganhava terreno a cada dia. Em seguida, Hannibal tomara a palavra. Pesando cuidadosamente cada um de seus termos, ele sabia que, nessa noite, à volta das fogueiras, apontando com o dedo alto das encostas escarpadas que deveriam ser escaladas, seus soldados deixariam escapar sua cólera. Com efeito, estes já andavam amaldiçoando o chefe e o acusavam pela pouca preocupação em relação à vida de seus homens. Segundo comentavam os mais audaciosos, Hamilcar nunca teria semelhante comportamento. Quando muito, teria mandado vir quinquirremes e trirremes de Cartago para transportar as tropas até os portos lígures, evitando desafiar a cólera dos deuses ao violar os cumes cobertos de neve que conduzem à sua residência. Firmemente decidido a prevenir qualquer motim e as inevitáveis deserções, Hannibal superou-se em eloquência para tranquilizar seus homens,
Com a voz ora sedutora, ora irritada, pronunciou as seguintes palavras: soldados e mercenários, mal posso acreditar no medo que percebo em suas conversas. Por pensarem que terão de transpor os Alpes, podem ter certeza de que se trata de boatos disseminados por intrigantes que desejam incutir-lhes pânicos e levar a renunciar à confiança absoluta que têm em vocês. A partir do momento em que o saudoso Asdrubal me chamou para ficar a seu lado, tenho sido testemunha da valentia e das inumeráveis façanhas de todos. Por intermédio de vocês é que dezenas de tribos, cujos guerreiros passaram a lutar em nossas colunas e se notabilizaram durante a travessia do Ródano, foram submetidos à benevolente autoridade de Cartago. Quando Roma criticou os cartagineses por ter posto cerco a Sagunto e exigiu que nosso Senado me julgasse, o orgulho e a honra de vocês foram brutalmente atingidos. A reação de vocês foi unânime. A justiça exigiu o castigo desses impudentes, inimigos mortais da glória da nossa cidade. Vocês atravessaram o Ebro e já percorreram mais da metade do caminho que nos separa da Itália, marchando debaixo do sol abrasador ou sob as tempestades do verão. Não foram ouvidas queixas, tampouco vocês demonstraram uma vontade ao serem obrigados a subir nas barcas e jangadas que faziam vai e vem entre as duas margens do Ródano. Ainda mais, tão logo desembarcaram, com a ajuda das tropas de Anon, vocês puseram os volscos em debandada. Podem estar seguros de que essa façanha já está sendo comentada em Massalia, em Cartago e em todos os portos do grande mar. Aqueles que a comentam não se cansam de acumular vocês de elogios. Em breve chegarão emissários de nossa mãe pátria, encarregados de distribuir recompensas e promoções aos nossos combatentes mais valorosos. E Hannibal prosseguiu. Imaginem a decepção de todas essas pessoas se chega aos seus ouvidos que os homens de quem sentem tanto orgulho ficaram imobilizados pelo temor que os Alpes lhes inspiram. Com toda certeza, devo confessar, essas montanhas são mais elevadas do que os Pirineus, mas contrariamente ao que pretendem as más línguas, essa altitude não chega a tocar no céu. Ninguém correrá o risco de penetrar abusivamente na residência dos deuses. Esses cumes supostamente terrificantes são habitados e cultivados por tribos que não têm nenhuma espécie de temor em permanecer nesses lugares durante todo o ano, tanto no verão quanto no inverno. Ou vocês acreditam que Magilos, o enviado dos boêmios, tenha chegado voando da Gália Cisalpina? Outrora, seus antepassados com mulheres, crianças, rebanhos e charretes atravessaram esse maciço montanhoso. Teria sido no dorso de pássaros gigantescos? Será que vocês irão mostrar-se incapazes de imitá-los? Vocês, que são os mais valorosos soldados do mundo? Mas poderíamos passar pelo litoral, disse uma voz perdida na multidão. Com certeza, mas é exatamente nesse local que os malditos romanos estão à nossa espera, e não pretendo dar-lhes tal prazer. Não quero enfrentar as legiões romanas enquanto não estivermos em solo italiano. Devemos concentrar toda a nossa energia para surpreendê-los na planície do Pó. Nessa região haveremos de desbaratar os homens de Públio Cornélio Escipião. Então a estrada de Roma estará livre à nossa frente. Para isso temos que transpor os desfiladeiros dos Alpes. E sei que, mediante múltiplos sacrifícios, vocês serão capazes de realizar tal operação. Portanto, que cessem os inúteis murmúrios e as acusações. Na mente de vocês só deve existir um objetivo, a cidade de Rômulo e Remo. Além disso, confiem no comandante que nunca os decepcionou. Uma formidável ovação saudou tais afirmações. Os soldados posicionados nas primeiras filas romperam o alinhamento. Em um festivo empurra-empurra, rodearam seu general. Por sua vez, os outros homens dispersaram-se, escaneando o nome de Hannibal, ao mesmo tempo que batiam em seus escudos com as espadas. Íberos e baleáricos entoavam cânticos marciais, enquanto os cavaleiros separaram-se em pequenos grupos e improvisaram simulacros de investidas. Um grande alvoroço apoderou-se de todo o exército em que o filho de Amílcar achasse necessário intervir. Tinha garantia de suas unidades de elite estavam posicionadas como sentinelas, alguns estádios dali para contar qualquer ataque inimigo. No entanto, tal preocupação era inútil. Informado por um de seus espiões que o pronunciamento do chefe cartaginês, Públio Cornélio Escipião tinha deixado precipitadamente seu acampamento nas imediações de Massalia e embarcara para a Ligúria. Todavia, sob o comando do seu irmão Quineu, uma parcela dos homens fora enviada para a Ibéria com a missão de pôr cerco às guarnições cartaginesas, confiados à guarda de Asdrubal, o jovem irmão caçula de Hannibal. Após alguns dias de repouso, o general púnico
e retornou à marcha, penetrando o território dos alobrogos, que andavam às voltas com uma guerra civil larvada, opondo seu soberano, Brainos, a um dos seus irmãos. Tendo escutado cada uma das partes, o filho de Amílcar pronunciou-se em favor do primeiro, não porque se tratasse do legítimo herdeiro do trono, mas porque ele devotava aos romanos um ódio inexpiável. Acabou por se felicitar por essa decisão, porque o rei dos alôbrogos forneceu-lhe víveres em abundância, assim como centenas de peles de animais para seus soldados. Aliás, era realmente um presente apropriado, uma vez que já estavam no mês de outubro, e as primeiras nevascas tinham começado a cair nos picos, cobrindo o solo com um fino tapete branco. Por iniciativa do rei alôbrogo, Hannibal dispôs de guias reputados como excelentes conhecedores dos desfiladeiros e que serviam de intermediários para o estabelecimento de relações amigáveis com as tribos montanhesas que pertenciam à mesma linhagem, mas não reconheciam a autoridade de Brainos. Debaixo de uma chuva glacial de outono, a imensa coluna retomou a marcha, seguindo a margem de um rio cuja correnteza era bastante forte. A cavalaria e os elefantes iam na frente, seguidos pelas charretes com as bagagens, e na retaguarda a infantaria pesada. Aqui e lá avistavam-se algumas aldeias, na realidade miseráveis casas de pedra de onde escapavam minúsculas volutas de fumaça. Ensopados até os ossos, pisoteando na lama, os soldados avançavam sem dizer uma palavra, esperando com impaciência a parada da noite para erguerem as cabanas de folhagens. Por sorte, a chuva deixou de cair quando eles começaram a escalar as primeiras encostas. Já cobertas de neve à sua frente, estendia-se uma passagem desolada e selvagem, onde era possível distinguir, aninhadas nos picos, cabanas sórdidas. Aí homens e animais viviam em grande promiscuidade, vestidos com grosseiras peles de animais, impregnados de sujeiras na qual exalavam um mau cheiro nauseabundo, e atingidos muitas vezes por monstruosas deformidades. Os habitantes fugiam tão logo viam os soldados. Usavam qualquer tipo de contato com os guias gauleses, enviados em seu encontro por Hannibal. Após 2 dias de marcha, o exército chegou à entrada de um desfiladeiro, onde acampou para passar a noite, enquanto os homens preparavam os bivacs. O general reuniu em sua tenda o Estado-Maior para decidir a conduta a ser seguida. Segundo as informações fornecidas pelos batedores, a estreita trilha que atravessava a passagem estava rodeada de um lado pela montanha e do outro por ravinas e precipícios. Pendurados no alto das encostas, os montanheses... Após 2 dias de marcha, o exército chegou à entrada de um desfiladeiro onde acampou para passar a noite, enquanto os homens preparavam os bivacs. O general reuniu em sua tenda o Estado-Maior para decidir a conduta a ser seguida. Segundo as informações fornecidas pelos batedores, a estreita trilha que atravessava a passagem estava rodeada de um lado pela montanha e do outro por ravinas e precipícios. Dependurados no alto das encostas, os montanheses poderiam a qualquer momento fazer rolar blocos de pedra e desorganizar a progressão da coluna. Portanto, seria imperativo negociar sua colaboração ou infligir-lhe uma contundente derrota. No entanto, as negociações empreendidas a partir do dia seguinte não surtiram nenhum efeito. Os guerreiros, conduzidos até o acampamento pelos guias gauleses, haviam recusado com desdém o ouro e a prata que lhes eram oferecidos. O motivo de tal atitude era simples: raramente abandonavam seus refúgios e produziam tudo para satisfazer suas necessidades. Portanto, nada poderiam fazer com essas riquezas. Além disso, por intermédio de intérpretes, explicaram a Hannibal que ele deveria retornar com seus homens para suas terras. Se transpusessem o desfiladeiro, chegaria ao fim a vida rude e simples dessas populações primitivas, mais próxima da vida animal do que da vida humana. Após os soldados viriam os comerciantes e os camponeses em busca de terras ou de liberdade. Ora, tratava-se de um risco que eles não queriam correr. O chefe púnico escutou-os sem mostrar seus sentimentos. Ele nada conseguiria obter desses seres limitados e estúpidos, que poderiam infligir pesadas perdas às suas tropas. Depois de ter mandado embora os porta-voz dos montanheses, Hannibal ordenou que alguns espiões observassem os movimentos do inimigo. Assim verificaram que os adversários, dependurados nos promontórios,
Faziam a guarda durante o dia, mas voltavam às cabanas ao cair da noite sem deixarem sentinelas ou utilizarem patrulhas. Então o filho de Amílcar decidiu recorrer a um estratagema. Então logo a noite envolveu a passagem desolada, chamou seus mais temidos soldados, principalmente mercenários íberos, e ordenou-lhes que subissem em silêncio as encostas e ocupassem os picos situados acima dos postos de observação dos alobrogos. Ao alvorecer, as trombetas ressoavam no acampamento cartaginês. Algumas centenas de cavaleiros e soldados, utilizando charretes, puseram-se em movimento e penetraram no desfiladeiro. Imediatamente, os montanhas fizeram rolar blocos de pedra pelas encostas, semeando terror nas colunas púnicas. Homens e cavalos de charretes acabaram sendo precipitados nas ravinas ou fugiram desordenadamente, esmagando para a passagem os feridos ou retardatários. Persuadidos de que tinham obtido uma vitória, os agressores deixaram suas posições e desceram por estreitas trilhas que só eles conheciam, para aplicarem o golpe de misericórdia aos agonizantes e apoderarem-se de suas armas. Foi então que os mercenários íberos, que haviam até aí permanecido invisíveis, intervieram, soltando seus tradicionais gritos de guerra. Lançaram-se sobre os alobrogos, enquanto os soldados que tinham escapado aos pedregulhos, jogados do alto das encostas, voltavam às pressas e vingavam seus colegas menos afortunados. Desdenhando dos conselhos de prudência proferidos por seus capitães, Hannibal lançou-se na luta, matando ou ferindo todos os inimigos que tiveram a infelicidade de ficar ao seu alcance. Os sobreviventes foram massacrados por soldados ávidos de sangue e insensíveis às suas súplicas. Sem perder tempo em enterrar os mortos, o general ordenou que as tropas transpusessem o desfiladeiro. Assim, os urubus e os animais selvagens tiveram a oportunidade de satisfazer seu apetite com os cadáveres dos combatentes e os cavalos que jaziam no fundo das ravinas. Tendo lançado na frente da coluna, os cavaleiros númidas apoderaram-se de um povoado abandonado às pressas pelos habitantes. Durante 3 dias, o exército fez uma parada nessa localidade, alimentando-se com os víveres encontrados nos porões e sótão das casas. Por sorte, os aldeões não tinham levado as cabeças de gado. Então, os cartagineses puderam substituir quase todos os animais perdidos na emboscada. Deixando o território dos alobrogos, o filho de Amílcar prosseguiu para seu caminho. Advertidos de que se tinha passado, os chefes locais vieram ao seu encontro propondo-lhe seu serviço e oferecendo reféns como garantia de sua lealdade. Mesmo tendo cultivado sempre a astúcia e a cautela, 2 artes que ele distinguia de qualquer outra pessoa, o jovem general, porém, deixou-se enganar por essas manifestações de amizade. Descuidou-se de verificar a identidade dos cativos oferecidos, que para ele eram os filhos ou sobrinhos dos soberanos dos pequenos reinos gauleses. Na verdade, eram filhos de famílias miseráveis, entregues pelos pais por algumas medidas de trigo. Aliás, ninguém deploraria sua morte se tivessem de espiar a traição de seus senhores. Por sua vez, os guias fornecidos por Braenos, que tivessem adivinhado o estratagema, abstiveram-se de advertir os cartagineses. Aconteceu que não poderia deixar de acontecer. Enquanto transpunham um desfiladeiro, a frente e a retaguarda da coluna púnica foram atacadas. Os númidas foram em socorro das charretes, enquanto soldados que fechavam o cortejo rechaçavam os assaltos. Furiosos, e centenas de guerreiros equipados de armamento rudimentar, mas animados por uma verdadeira loucura assassina. Manejando estacas, servindo-se na ponta e do gume dos gládios, eles conseguiram separar em 2 partes o exército de Hannibal, que, entretanto, ganhou uma trégua reparadora ao cair da noite. Ao alvorecer, tirando partido do sono dos montanheses, o esposo de Rimilce mandou que seus homens saíssem do desfiladeiro. Durante o trajeto, perdeu numerosos animais de carga, que, por falta de precaução dos domadores, tinham sido obrigados a galopar. Assim, tropeçando nas relheiras, eram precipitados nas fendas dos acostamentos da trilha, morrendo esmagados contra o solo pedregoso. Entretanto, Hannibal tirou dessa emboscada uma lição preciosa. Os montanheses não atacavam os elefantes. Aliás, bastava que os avistassem para fugirem. Assim, distribuiu os paquidérmios por toda a coluna. Aparentemente, esta manobra acabou desencorajando os guerreiros inimigos, ou talvez estivessem ficado sensíveis a um gesto de Hannibal. Ele havia libertado os reféns que lhe tinham sido entregues quando se deu conta da sua baixa extração social. Então, foram mandados embora, levando alguns presentes e, sobretudo, narrativas sobre a valentia dos cartagineses
e sua quase invencibilidade. Além disso, ele confiara aos cativos libertados uma mensagem para os que haviam tentado barrar sua progressão. Compreendia a preocupação deles em conservar sua independência naquelas solidões geladas, mas não acreditava que no futuro outros imitariam seu exemplo. Não sentia nenhum rancor por lhes terem infligido cruéis perdas. De fato, seu desejo de vingança era essencialmente dirigido contra a má-fé dos guias gauleses. Além de não terem denunciado a astúcia urdida dos compatriotas, eles indicavam sucessivamente trilhas falsas, conduzindo o exército por vales sem saídas e obrigando-os em várias ocasiões a retornar ao ponto de partida. Cansados dessas marchas sem fim, os soldados mostravam-se insatisfeitos e estavam cada vez mais indisciplinados. Tentando dar uma justificativa para seus homens, o filho de Amílcar convocou todos os guias a fim de que, segundo afirmou, recebessem uma convincente admoestação. Ao penetrarem em sua tenda, todos foram desarmados e alguns acabaram sendo apunhalados pelos guardas númidas. Por sua vez, os sobreviventes foram advertidos de que teriam um destino idêntico se obstinassem em sua deslealdade. A lição de seus frutos deu seus frutos, e os gauleses conduziram Hannibal e seus homens a um desfiladeiro atrás do qual, segundo afirmavam, se encontrava a Itália. O acampamento foi instalado imediatamente. Durante 2 dias os homens puderam descansar e cuidar de seus ferimentos. Aos poucos, assistiu-se à chegada dos destacamentos inteiros da infantaria que já tinham sido dados como perdidos, mas que no momento mais crítico dos combates haviam penetrado nas florestas e avançado sem destino certo, com a esperança de que, marchando em direção ao sudeste, acabariam por encontrar o corpo principal do exército. No decorrer de suas peregrinações ao acaso, eles haviam recuperado cavalos e animais de carga abandonados pelos cavaleiros e domadores. Tais reforços eram negligenciáveis, pois desde a travessia do Ródano, Hannibal havia perdido mais de 15.000 homens, entre os quais um grande número de mercenários íberos, cuja ausência seria cruelmente sentida nas futuras batalhas. Na manhã do 3º dia, começaram a cair espessos flocos de neve. Para muitos tratava-se de mau presságio, porque essa mudança de tempo coincidia com o desaparecimento na abóbada celeste da constelação das Pleiades, pela qual os fenícios tinham uma veneração especial. Zombando particularmente dessas estúpidas superstições, mas nada deixando transparecer em público de seus sentimentos, Hannibal achou que o momento era decisivo. Custasse o que custasse, deveria tentar a travessia. 2 ou 3 semanas mais tarde, o desfiladeiro estaria soterrado sob espessas camadas de neve e seria intransponível. Ao pensar que teria de impor a seus soldados uma retirada no meio de tribos hostis, ele estremeceu de pavor. Não podia recuar de modo algum. Essa noite, não conseguiu conciliar o sono. Pela primeira vez em sua vida, ele tinha um encontro decisivo com o destino e sentia sobre os ombros um pesado fardo, já que de seu sucesso dependia o futuro de sua cidade. Assim estava revendo mentalmente Cartago, com suas belas ruas e campos verdejantes, em contraste com os picos cobertos de neve que à sua frente se erguiam rumo ao céu. Ao alvorecer, quando se apresentou diante de seus homens, ele nem teve necessidade de pronunciar um discurso. Ao observá-lo, cada um adivinhou o desafio desse dia. Para escalar a encosta, ora revestida de uma crosta gelada, escorregadia, ora encharcada de lama, os cavaleiros apearam e, acariciando o pescoço das montarias, guiavam com grande precaução seus passos. Por sua vez, os soldados foram reunidos em pequenos grupos de 200 indivíduos. Os oficiais circularam entre as colunas, identificando os homens mais robustos. Além de seus equipamentos, eles deveriam transportar os apetrechos de 2 ou 3 companheiros que, desembaraçados de seu fardo, foram conduzidos às charretes de bagagens e víveres para empurrá-las quando as rodas ficassem enterradas no chão, completamente encharcado após o desaparecimento da fina camada de gelo. Por sua vez, os elefantes caminhavam lentamente, estimulados pelos seus cornacas, que tinham recebido ordem de poupar a energia dos animais. As rações estavam se esgotando e não seria possível encontrar forragem antes de chegar à Itália. Durante o trajeto, a grama dos prados seria rara ou estaria oculta debaixo da neve.
Além disso, seria difícil apanhar as folhagens das raras árvores que cresciam a altitudes inacessíveis. Tão logo a coluna se pôs em movimento, escalando lentamente a encosta, Hannibal posicionou-se na retaguarda e observou, sentindo uma profunda emoção. Essa enorme multidão, semelhante a uma mancha espalhada em um pedaço de tecido. O que mais o impressionou foi o pesado silêncio que marcava a ascensão. Tensos demais pelo esforço, os homens nem chegavam a pronunciar palavras de encorajamento, enquanto os animais, evitando cansar-se inutilmente, pareciam reter os relinchos ou os barritos. Os flancos das montanhas foram envolvidos por longa serpente silenciosa que, no meio-dia, acabou por atingir o cume. Os primeiros soldados que chegaram ao alto do desfiladeiro não conseguiram conter a surpresa diante do extraordinário espetáculo que se oferecia a seus olhos. À sua frente, estirava-se a planície do pó, acariciada pelos últimos raios do sol invernal. Longe, no horizonte, era possível avistar campos bem cultivados, assim como cidades e aldeias prósperas, cujos habitantes passavam do inverno bem agasalhados, protegidos em suas confortáveis casas, dissimulando sua emoção. Hannibal não se conteve, dirigiu-se às suas tropas. Depois de parabenizá-las por sua valentia, prometeu-lhes que em poucos dias seriam acolhidas triunfalmente pelos boêmios. E ainda em mais algumas semanas estariam diante dos muros de Roma, depois de terem esmagado sem nenhuma dificuldade as legiões de Públio Cornélio Cipião. Realmente, quem estaria em condições de deter aqueles que, tendo passado pela via heracleana, haviam conseguido a façanha de atravessar os Alpes? Essas palavras inspiradoras de confiança eram bem-vindas, mesmo que alguns oficiais estimassem que elas haviam sido pronunciadas cedo demais. De fato, o sofrimento suportado por soldados desde a travessia do Ródano nada era ao lado do sofrimento que lhes estava reservado na descida da vertente italiana. Com toda certeza, já não havia a preocupação com os ataques de tribos montanhesas hostis. Daqui em diante, a natureza é que constituiria o principal e mais feroz inimigo das tropas. No dia seguinte, tão logo receberam a ordem de avançar, estas compreenderam o que isso significava. No início, os homens que tomaram a dianteira progrediram facilmente, pisoteando a neve fresca, rapidamente transformada em lama negra. Em breve tiveram de afrouxar o passo. Homens e animais tropeçavam em buracos e releiras invisíveis. Aqueles que caíam arrastavam seus companheiros gritando de terror antes de se esmagarem no fundo das ravinas. Em alguns minutos, o exército perdeu centenas de valorosos soldados, que agonizavam com os membros fraturados sem que fosse possível prestar-lhes socorro. Chamando a apresentar-se na frente da coluna, Hannibal deu ordem para que a marcha fosse interrompida imediatamente. Usando os capacetes e as mãos, milhares de soldados limparam a trilha antes de retomarem o caminho. Mas esbarraram em um obstáculo imprevisto. A estrada não tinha saída. Dessa vez a responsabilidade não podia ser imputada à má-fé dos guias gauleses. Desde sua última passagem por esse local, tinha-se produzido um deslizamento de terras em decorrência de fortes chuvas. A montanha alcançava agora cerca de 10 estádios, transformando-se num abrupto paredão quase intransponível. O general púnico deu meia volta. Queria ficar sozinho para refletir e encontrar uma solução rápida para esse intrincado problema. Durante a ausência de Hannibal, preocupados em distinguirem-se pelo zelo, alguns oficiais ordenaram a seus homens que passassem à direita e à esquerda do rochedo escarpado. Eis a pior decisão que poderiam ter tomado. De fato, placas de gelo dissimulavam-se sob a fina camada de neve. Enviados na frente, os animais e os charretes enterravam-se profundamente pela lama gelada, ficando aí aprisionados. Por mais que fossem estimulados pelos curtos chicotes dos numidas, os cavalos e os animais de carga não conseguiam fazer o mínimo movimento, como se estivessem amarrados por misteriosos laços surgidos da terra, que assim manifestava sua cólera. Então os jovens e inexperientes oficiais deram ordem para que os soldados contornassem e ultrapassassem os grupos que estavam bloqueados. Em breve, esses também acabariam deslizando do gelo sem que os ramos dos raros e raquíticos arbustos esparsos da região ou mesmo as saliências da parede rochosa lhe oferecessem apoio suficiente para que lhe pudessem evitar a queda. Em pouco tempo foi possível contar centenas de vítimas. Finalmente, tendo voltado ao local, e depois de ter ademoestado com firmeza os responsáveis por esse desastre, Hannibal ordenou aos sobreviventes que se reagrupassem na esplanada situada a algumas centenas de passos do precipício onde estavam sendo esperados pelo corpo principal das tropas. Enquanto os soldados instalavam da melhor forma possível um acampamento rudimentar,
Seu chefe permanecia imerso em reflexões. De repente, ele teve uma iluminação. Voltaram-lhe à memória seus anos de juventude, quando, mal saído da adolescência, chegara a Nova Cartago e fora encarregado pelo cunhado, Asdrúbal, das obras finais da construção da cidade. Durante longos meses, sofrera para abrir as ruas e estradas que davam acesso à capital do Império Bársida na Ibéria. Sua cidadela estava situada no alto de um espigão rochoso, tão elevado quanto a parede que se erguia à sua frente. Ora, no próprio rochedo, ele conseguiria abrir o caminho que conduzia às portas da muralha fortificada. Hoje, de novo, Hannibal deveria enfrentar um simples problema de arquitetura. Essa montanha era, no máximo, como uma mulher cativa que ele deveria submeter à sua vontade férrea. Em tom firme, ordenou a seus homens que cortassem as árvores que se encontravam na floresta vizinha e arrastassem os troncos até a beira da parede para serem jogados no fundo da ravina, onde ficariam amontoados. Ao alvorecer, no momento em que um vento forte começava a soprar e a gelar os ossos dos soldados, Hannibal ordenou que fossem lançadas dezenas de tochas acesas sobre o montão de madeira. Em breve, uma gigantesca coluna de chamas ergueu-se em direção ao céu, lambendo a rocha até torná-la incandescente. Quando viu a pedra ficar vermelha de fogo, Hannibal mandou derramar em cima uma grande quantidade de vinagre. Com efeito, tratava-se de um produto transportado por todos os exércitos em numerosos barris. Misturado com água, era utilizado pelos homens para fabricarem o sucedâneo de vinho. Neste caso, o vinagre deveria tornar a rocha mais friável. Hannibal deixou passar a noite para que a pedra voltasse a esfriar e mandou reunir todos os soldados que tinham trabalhado sob suas ordens na construção da Nova Cartago. Armados com picaretas e pesados maços, eles enfrentaram a parede rochosa, trabalhando dia e noite aos clarões de tochas. Com o revezamento de equipes, eles conseguiram construir à força de penoso esforço uma trilha sinuosa suficientemente larga para permitir a passagem das charretes e dos elefantes. Durante esse tempo, no acampamento, o nervosismo tomava conta dos homens que estavam descansando. Os víveres começavam a escassear e os efeitos da fome manifestavam-se sobretudo nos animais, que subitamente se tinham tornado agitados, mal deixando que alguém se aproximasse deles. Foi um alívio para todos quando, na manhã no quinto dia, as trombetas deram ordem de partida. Em 2 etapas, a gigantesca coluna alcançou a planície, tendo chegado a bom porto. Os soldados aclamaram Hannibal com uma interminável ovação e daí em diante ele foi qualificado como o maior comandante militar de todos os tempos. Alexandre tinha vencido soberanos e exércitos, mas o filho de Amílcar, habituado a tais façanhas, triunfava igualmente na natureza e nos formidáveis obstáculos que se erguiam em seu caminho. Agora todos estavam persuadidos de que Roma não estaria à altura de lutar contra semelhante adversário, de modo que sua derrota era inevitável, escrita nos astros e em conformidade com a vontade dos deuses. Fim do capítulo 2.